Oi, eu sou a Leia Barbora e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante quando o tema é diagramação. A great ending to the new beginning. O nosso tema basicamente é a diagramação de livros, e-books, revistas, jornais e tudo mais. A gente não pode deixar de falar de um dos elementos mais importantes, se não o mais importante, da identidade visual da marca com a qual nós vamos trabalhar, que é a tipologia. O que é a tipologia? A tipologia é o estudo dos tipos, ou seja, é o estudo das fontes, quais são as letras que a gente vai estar utilizando para tornar o nosso trabalho mais interessante, mais vendável, mais compreensível. Talvez você não saiba, mas existe todo um estudo da psicologia das fontes. Você sabia que um texto pode ser interpretado ou causar emoções diferentes pelo simples fato da escolha da fonte que ele foi apresentado? É verdade. Você sabia que dependendo da forma como as fontes são apresentadas, o nosso cérebro vai identificá-las mais para o lado emotivo ou para o lado racional? Pois é. Por isso é tão importante conhecer as fontes e saber como elas podem agir no nosso cérebro, ou melhor, no cérebro da pessoa que você quer atingir, seja o seu leitor, seja o seu cliente. E quando a gente fala das fontes, nós não podemos nos limitar especificamente aos livros, porque a gente usa as letras para basicamente quase tudo. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre as fontes, o poder que elas têm e como a gente pode usá-las de forma errada também. As fontes não são simplesmente representações gráficas dos fonemas. As fontes fazem parte de tipologias, elas fazem parte de famílias tipográficas onde elas se enquadram. Por quê? Porque existem formatos específicos que definem qual é a família a qual essa fonte pertence. As mais básicas, as que a gente usa mais no cotidiano, são as fontes serifadas e não serifadas, e também as cursivas. É importante que o designer conheça, na verdade, a função fundamental do designer entender quais são as aplicações mais comuns dessas fontes e como a gente pode estar utilizando elas nos nossos trabalhos. O designer ou o diagramador precisa entender que as fontes trazem consigo conceitos subjetivos. Então, quando você está falando da escolha de uma fonte, você tem que entender o que você quer passar com ela. Qual é o público que você quer atingir? Você está pensando em trabalhar algum produto de luxo ou você está pensando em alguma coisa mais popular? Talvez você queira fazer alguma coisa criativa ou talvez queira ser mais formal, fazendo de repente uma comunicação de um político. Talvez você queira diagramar um manual técnico com especificações de um produto. Tudo isso é determinante na hora da escolha da fonte e por isso é tão importante saber escolher a melhor fonte dentro do projeto que você vai aplicar. Então nós vamos começar a falar sobre a fonte serifada. O que é a fonte serifada? A fonte serifada nada mais é do que uma fonte clara, objetiva, bem desenhada, muito bem alinhada e que tem terminações desenhadinhas. Como assim terminações desenhadinhas? Ela tem uma pontinha, ela tem uma perninha, ela tem uma curvinha, ela sempre tem um detalhezinho para dar finalização estética da fonte. E por isso, por conta desse refinamento no acabamento dessas linhas, ela ganha a conotação de alguma coisa tradicional, de alguma coisa com história, de alguma coisa com um pouco de romantismo, talvez. Ela passa uma elegância, ela passa uma sensação de algo que perdura por anos. Quer ver alguns exemplos dessa fonte, de marcas que usam essa fonte? A Zara é uma delas, o jornal Times é outra fonte, é outra marca que usa essa fonte como sua identidade visual. Podemos escrever um livro nessa fonte? Sim, podemos. Quando esse livro for de história, quando esse livro for de resgates culturais, quando esse livro falar sobre tradição, sobre cultura, sobre memórias passadas entre gerações, quando a gente quiser aprender um leitor mais erudito, mais acostumado à leitura de jornais, talvez, essa é a característica da fonte serifada. Um lugar muito comum em que se usam as fontes serifadas são os jornais impressos. Diferente das sans serifs, que é a outra família que nós vamos falar agora das fontes. As fontes sans serifs ou as não serifadas são as fontes que não têm esse acabamento refinado, que não tem esse pezinho, essa pontinha desenhada. Por quê? Porque elas são mais modernas, elas são mais atuais e o objetivo delas é principalmente passar a sensação de
estar atualizado, de estar hoje, estar na atualidade, ser contemporâneo, ser moderno, passar uma linguagem simples, objetiva, dar forma ao texto de forma fluida, que você consiga ler ele sem prestar atenção em outras coisas que não seja necessariamente a fonte. Então essa é a função das fontes sans serifs, e elas são usadas com muito mais frequência em textos que vão para a internet, por exemplo. Aí você usa fontes, por exemplo, como a Calibre, que é uma fonte muito limpa, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Então ela dá essa sensação de linearidade, de fluidez, de agilidade, de contemporaneidade, de modernidade. Essa é a função básica, a diferença básica entre as duas fontes, as serifadas e as não serifadas. E aí a gente entra numa terceira classificação das famílias da tipologia, que são as cursivas, também conhecidas como as scripts. Por que a gente não usa muito as scripts? Porque elas não são legíveis, né? Principalmente que elas lembram a caligrafia. Tem umas que são mais tombadinhas, outras mais inclinadas para o outro lado. Elas remetem à escrita manual. E em que momento você vai utilizar essas fontes? Quando você quer dar um destaque muito grande para esse texto, né? De repente você quer transcrever uma carta no meio de um texto lá, um recado que alguém passou, você pode utilizar a letra manuscrita, né, ou o script. Por quê? Porque ela não é uma fonte que você vai poder usar com muita frequência. Primeiro, porque ela não é de fácil leitura, ou seja, ela vai travar a pessoa que estiver lendo, por mais linda que seja a caligrafia que você tenha escolhido. E segundo, porque ela não é habitual, ela não é usual. Você vai utilizar ela para dar destaque em algumas coisas. Mas, por exemplo, onde que você usa com muita frequência as letras cursivas? Em convites de casamento, por exemplo, né? E você vai fazer ela lembra o romantismo, ela passa uma sensação de pessoalidade, ela passa uma sensação de coisa feita à mão, né? De artesanal, de feito carinhosamente, e também é utilizado em logomarcas, né? Principalmente nas logomarcas de produtos femininos, que é aquela caligrafia bem desenhada, aquelas letras todas refinadinhas, do começo até o final, elas lembram professoras, elas lembram meninas delicadas escrevendo, então elas são utilizadas em logomarcas que podem ser de produtos femininos. E aí a gente ainda tem mais uma família, que essa se divide assim numa infinidade, é difícil você descrever por quê? Porque elas são fontes já desenhadas especificamente para outras finalidades, que são a fantasia ou a display. Por quê? Porque aí tem fonte com formato de estrela, tem fonte com formato de bolo, tem fonte com formato de pessoas, enfim, tem uma infinidade, tem fontes que são invertidas, fontes de ponta cabeça. Alguns exemplos disso, por exemplo, o Lego, ela é uma fonte toda arredondadinha, né? Tem mais esse detalhe que é muito importante ainda. Depois que você escolhe a fonte com a qual você vai trabalhar dentro do seu livro, tem mais um detalhe que faz toda a diferença, que é saber os cantinhos dessas fontes, né? As fontes que têm cantos mais proeminentes, as fontes que têm cantos mais apontados, pontiagudos, elas denotam mais austeridade, força, masculinidade, aspereza, dureza, autoridade. Já as fontes com cantos mais arredondadinhos, elas fazem mais o jeitinho feminino, o carinho, a delicadeza. Também são fontes utilizadas para brinquedos, para difundir marcas de brinquedos, né? Coisas voltadas para as crianças. Enfim, tudo isso é pensado. Não é nada aleatório. Nada quando você vê uma logomarca utilizando uma fonte, você pensa assim, essa aqui não foi pensada. Ela foi pensada assim. E foi muito bem pensada. Porque você acha, com milhares de pessoas desenvolvendo métodos e técnicas para vender cada vez mais, você acha que a fonte, que é um dos principais elementos da logomarca, não seria pensado para te vender um produto? Para te convencer a comprar aquele produto? Simplesmente olhando uma fonte? Então acredite, o poder das fontes é muito grande e não saber utilizá-las pode fazer com que o seu produto não seja um produto vendável, competitivo, e você vai perder tempo, vai perder dinheiro investindo em algo que talvez você poderia ter estudado um pouquinho mais, que são as fontes. Além disso, quando a gente fala em fontes, nós temos que pensar em outros detalhes. Por exemplo, negrito. Você não vai escrever um texto inteiro em negrito. Por quê? Porque ele fica enfadonho, ele fica pesado, ele fica difícil, é complicado de ler, né? As primeiras frases depois de repente começa a se tornar muito chato, de repente começa a se tornar muito cansativo, a vista cansa.
É natural que você não consiga acompanhar um texto que estiver todo em negrito. A mesma coisa o itálico. O itálico é para você destacar elementos que você gostaria que realmente fossem destacados, né? Você não vai escrever um texto todo em itálico, porque da mesma forma que o negrito, claro que em menor incidência, você vai acabar cansando. Em algum dado momento, a fonte itálica vai começar a fazer a tua cabeça torcer, cair para o lado, e é automático. Então, os textos em itálico também não têm fluidez. Quando é que você vai usar o negrito? Para títulos, para marcações que você realmente vai utilizar com muita ênfase. Por exemplo, dentro dos textos jornalísticos, a gente costuma usar os olhos, né? O que são os olhos? É dar destaque para uma frase específica, aumentando o tamanho, mas a gente vai chegar nessa técnica nas próximas aulas. Mas o olho, ele é um baita de um efeito que a gente tem para utilizar, onde a gente vai utilizar o negrito. A mesma coisa nos títulos, né? Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre a hierarquia, né? A hierarquia dos elementos dentro da página, onde que você coloca o que tem mais destaque, o que tem menos destaque, onde é que tem que ir dentro de uma localização na página. E aí você vai utilizar sim o negrito, você vai utilizar o itálico, e às vezes você pode até misturar famílias de fontes. Então, por exemplo, eu posso fazer um título em cursiva, de repente, posso fazer um título lá em script sem problema nenhum. E posso, de repente, desenvolver o texto numa fonte serifada. Tudo é possível, desde que você não exagere e que isso caiba dentro do seu projeto, que isso tenha uma finalidade. Não é meramente assim, eu acho bonito, eu vou usar. Não. Esse livro tem uma finalidade, esse livro tem um objetivo, esse livro tem um público. E você tem que pensar em quem é a pessoa que vai consumir esse livro, certo? Sempre você tem que pensar em quem é o seu público, né? Para quem você vai vender essa mensagem? Para quem você vai vender esse livro, essa revista, esse encarte, esse informativo? O que você quer com isso, né? Você quer divulgar, você quer vender, você quer emocionar? Qual é o tom da mensagem que você está passando? É de autoridade? É de humildade? É pedindo alguma coisa? É revelando alguma coisa? É contando alguma coisa de uma forma mais romantizada? Esse tom da mensagem implica diretamente na escolha da fonte que você vai usar. Por isso é tão importante você entender as famílias das fontes e saber como utilizá-las a seu favor, ok? Sobre as fontes, a gente ainda pode explorar muitas coisas, porque a fonte tem toda uma psicologia que, associada à psicologia das cores, vai atingir o objetivo diretamente. Então, quando a gente fala na diagramação de um e-book, na diagramação de uma revista, de um livro, de um informativo, a fonte é um elemento essencial. Ela é a matéria-prima do livro. Não tem como você diagramar um livro sem ter fonte, a não ser que ele tenha outra finalidade, que ele seja só um livro imagético e tudo mais. Mas quando você tem um livro textual, a fonte é essencial. Então, se você já começar escolhendo a fonte de forma errada ou equivocada, ou simplesmente por gosto pessoal, a chance do seu livro não dar certo é muito grande. Então, é melhor você já conhecer o que leva à escolha dessas fontes. Concorda? E se você está gostando dos nossos vídeos, gostando do nosso conteúdo, eu te convido a curtir a nossa página, se inscrever, ativar as notificações e ficar sempre de olho, porque toda semana tem vídeo novo no nosso canal, falando sobre esse tema, sobre a diagramação. O próximo vídeo agendado vai falar sobre um tema muito importante, que são as margens. Margem de segurança, margens estéticas, os grids, até onde a foto pode ir, até onde ela deve ir. Tudo isso para você ficar sabendo, ficar antenado para fazer a sua diagramação de uma maneira mais leve, mais clean, mais bacana, mais uniforme. E lembrando, por favor, deixe nos comentários quais são as suas dúvidas. Sugira novos temas dentro da área da diagramação que a gente vai trazer para você com o maior carinho, ok? Eu fico por aqui, um beijo e bora? Bora agir?